10h19, 10h19, você no painel FEMA aqui nesta manhã de sábado, aliás, uma maravilhosa manhã de sábado em Santa Rosa. Apesar de que comigo é assim, né? Tá chovendo, tem trovoadas, raios e relâmpagos, é uma linda manhã, porque a gente acordou, está feliz, está vivo e tem um tempo precioso para corrigir falhas, para aprender ainda mais na caminhada e então, pra que reclamar de um dia quando a gente acorda, né? Então, mas hoje, ilustrando esse dia maravilhoso, sendo assim, esse sol radiante. E falando em dia maravilhoso, eu estou muito feliz, porque a minha convidada, a primeira dessa minha volta das férias, é ela, é uma pessoa fantástica que eu tenho visto e que mobiliza e que arrasta a multidão e que tem um poder de fala que ilustra uma caminhada e esse humano jeito de ser que eu costumo dizer das pessoas. Michele Noronha, a Mana Michele, palestrante e que nas redes sociais ensina as mulheres, aliás, ensina e aprende, porque a caminhada da gente é assim, não é isso, Michele? A gente está sempre aprendendo e sempre ensinando. Bom dia! Bom dia, meu querido, que felicidade estar aqui contigo e com os ouvintes, e a gente já começa dizendo que eu não ensino mulher a nada, né? A gente não ensina, mas a gente impulsiona, né, Sorriso? E é o que eu busco na minha vida e com as pessoas também que me acompanham, impulsionar essas mulheres, não só mulheres, que hoje quem tá me acompanhando também tem muitos homens, né? Então vou pegar esse termo, impulsionar, e essa tua forma de impulsionar as mulheres e mostrar, vem por aqui, como é que começou essa ideia, Michele? Você que está aí já há um bom tempo, mas cada vez mais conquistando este espaço de fala e de liderança. Sim, eu vejo que isso vem de muito tempo antes mesmo do digital. Então, lá no direito, na escola eu já fui presidente do Grêmio Estudantil. Então, sabe quando tu tem uma veinha ali, aquelas que botam a cara, que se apresentam? Até eu tava dançando esses dias e lembrando, conversando com meu pai, que numa apresentação da escola, aquelas que a gente faz no Antônio Sepp lá em Santo Ângelo, o meu tênis, ele caiu, Sorriso, no meio da apresentação. E eu peguei, me abaixei, coloquei o tênis, amarrei e voltei a dançar. Seguiu firme? Segui firme. E o meu pai disse, meu Deus, desde que tu era criança, assim, caiu o tênis, tu passava vergonha, mas tu levantava e tu continuava. Então, eu acho que vem muito da minha criação. Então, no direito também, eu já impulsionava pessoas ali para estudar. Para OAB, eu fazia grupos de estudo, Sorriso. Eu estudava para concurso. Então, sempre foi esse aglomerado, assim, trazer as pessoas. Não, vamos junto, vamos estudar para passar num concurso, para passar no AB. Depois, por exemplo, antes, né, no Jergues, que era os jogos estudantis. Os jogos estudantis. Vamos treinar para nós vencer, para nós. Então isso já vem de muito tempo. O digital, ele é só uma extensão de quem nós somos. E que ampliou, né? Ampliou e lançou nesse espaço uma proposta que conquistou adeptos na outra ponta, né? Se percebe, porque na verdade todos nós precisamos de líderes, né? Precisamos ter líderes que nos dão esse empurrãozinho, às vezes com uma frase, uma fala, e às vezes com aquela do tipo, ok, tropeçou, caiu o calçado ali, coloca, tropeçou, como é que a canção diz mesmo, o poeta já disse, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Precisa alguém dizer pra gente isso, nos lembrar em alguns momentos de que nós temos esse brilho, essa força dentro de nós, né? Perfeito, e eu acredito muito nessa liderança que cria outros líderes, é mais um encorajamento para descobrir esse protagonismo. Então não é que, eu lidero, eu sou a líder, bem pelo contrário, eu incentivo muitas mulheres, muitas pessoas a você ser protagonista, a você ser a líder, né? Então você também fazer o seu movimento. Então hoje eu faço eventos presenciais, eu trabalho no digital, mas eu incentivo, faz o teu evento presencial, eu vou lá no teu evento, eu vou lá no teu movimento. Então isso acontece demais, né? Dentro da minha comunidade, dentro do que eu prego, porque a gente tá aí nessa vida, né, meu amigo? É pra isso. Exatamente. E a gente, nesse atual cenário mundial, porque a gente gosta de olhar o cenário global para entender as coisas que estão ao nosso redor, né? Porque tem as influências, né? Na atualidade, quais são os grandes desafios que a mulher enfrenta para seguir uma caminhada e ser a mulher que de fato ela é?
Sim, hoje, a nível mundial, realmente, né, Sorriso, não só a mulher, como todas as pessoas, nós estamos enfrentando uma pandemia de saúde mental. Então, é a pandemia que a gente está enfrentando de ansiedade, de transtornos, de uma pressão da nossa globalização. E eu que trabalho também com o digital ele nos trouxe muitas coisas boas, maravilhosas, que a gente pode pontuar, mas também intensificou muitas outras coisas, né? Exato. Então, é esse tratar, esse olhar para isso. Hoje eu estou fazendo um mestrado em psicologia com foco em saúde mental, exatamente para aprimorar os meus conhecimentos sobre isso. Então, nós estamos hoje mundialmente, o Brasil hoje é um dos top 1, digamos assim, no nível de ansiedade. Então as pessoas, elas estão enfrentando muitas coisas, às vezes sozinhas, né? Inclusive nós estamos no Setembro Amarelo, né, Sorriso? Exato. E sabe que o que os números apontam, a pandemia acelerou esse processo, né? Sim. O pós-pandemia, o grande desafio de 2020 e o que nós vivemos naquele momento está tendo reflexo hoje, né? E vendo de uma maneira muito rápida, né? E avassaladora, né? Porque está derrubando, né? Sim, e a gente, se quisermos, como humanos, acompanhar as máquinas, a inteligência artificial, a gente, ali o nível de burnout, a RN1, que veio essa legislação hoje do trabalho para trazer a saúde mental para dentro das empresas, foi pelo número estarrecedor de pessoas que estão se afastando do trabalho, muitas vezes por burnout, muitas vezes por ansiedade. Então é a gente olhar para isso e ver que não é bobagem, né? E o que é preciso fazer nesse contexto? Quem tem que ouvir orientações é o gestor ou o trabalhador, aquela pessoa, o colaborador dessa empresa, para sentir e perceber, já que vamos falar de uma organização, quem é que tem que ter esse olhar? A pessoa, eu mesmo, para mim mesmo, ou a organização ver que nós temos que mudar alguns conceitos, formas de lidar com o outro? É o todo. Hoje a gente trabalha muito que aquela história, não, aqui na empresa tu deixa o teu pessoal fora e aqui é só profissional. A gente diz isso, né? Só que nós somos uno. A gente não tem como deixar algumas coisas para trás. Então a gente tem que trabalhar como um todo. É claro que é um desafio para ambos, né? Mas a gente tem que olhar para isso. Porque a pessoa que ela tá bem mentalmente, fisicamente, ela vai render mais, ela vai ter mais produtividade, né? Então, eu dou um exemplo ali do Sicredi, né? Então, quantas vezes já ganhou o prêmio de realmente um ambiente bom de se trabalhar? Por quê? Porque olha para o colaborador também, né? Então, sim, é cobrado metas, é cobrado performance, assim como qualquer empresa que a gente precisa disso. Só que se a gente não olhar para o colaborador, como que ele tá, é claro que vai baixar a produtividade. E essa pessoa, depois ela vai para casa, porque não termina ali. O seu universo não é só o trabalho. Aliás, pelo contrário, né? Tem mulheres aí que, depois de uma carga enorme de trabalho e viver experiências como essa no dia a dia, ela volta para casa e tem toda uma grande organização que ela é a líder ali, muitas vezes. Sim, a dupla jornada, né, Sorriso? Então, muitas mulheres enfrentam isso e por isso que chegam num staff realmente mental. Eu não sei como me organizar, eu não sei o que fazer. Então, é olhar para isso, é realmente parar, porque às vezes a gente não parar e, mana, por onde eu começo? Primeiro tu para, né? O que eu tô fazendo da vida? Como que está as coisas? Como que tá essa organização? Porque eu preciso olhar para isso, para minha saúde mental, física, para essa dupla jornada. Muitas não têm rede de apoio. Não é algo fácil, não é uma forma de bolo. Não, tu tem que fazer assim lá dentro da tua casa, que não vai funcionar, claro que não. Mas é realmente conscientizar para dizer, não, nós precisamos olhar para isso. Bom, e você nesse trabalho, eu sei que você consegue aglomerar um grande grupo, né? Ou pelas redes, ou presencial. Quando você conversa com esse grande grupo, inclusive dia desse você estava em São Paulo, um grande evento. Eu digo dia desse, já faz alguns meses, mas Sim. né, que foi tão marcante que parece que foi ontem, né? Num grande evento com outras mulheres, outras líderes falando e dando a deixa, a dica, mostrando caminhos para um grupo de pessoas. O que você sente nesse caso específico? As pessoas, as mulheres, elas estão conseguindo enfrentar isto, de conseguir dividir tudo isso e às vezes, porque, e já que estamos falando do Setembro Amarelo,
como ela vai depois, a saúde mental, colocar ela em dia, se tem toda essa bagagem enorme no cotidiano. O que você sente nessas conversas com essas mulheres? Eu sinto que elas estão cada vez buscando mais, exatamente isso, né? Então elas vão nesses eventos, tanto lá em São Paulo, 3.000 pessoas, no Costão do Santinho, Santa Catarina, né? Eu palestrei 3.000 mulheres que estavam ali, realmente, eu quero melhorar em todos os aspectos, no meu relacionamento, nos meus negócios, o que eu tenho que fazer, porque às vezes realmente falta conhecimento pra gente. A gente tem que ter um pouquinho de humildade, de olhar pra quem chegou em alguns patamares e conseguiu harmonizar, e não que é tudo perfeito, né, Sorriso? Mas que conseguiu atingir algumas coisas, como que essa pessoa fez, né? Até porque essa que chegou lá também passou por uma caminhada, né, toda, né? Então, tipo, ouvir a outra é aprender que no caminho tinha as barreiras, como está tendo para mim, mas como vencer esses obstáculos, né? Sim, e uma das minhas falas muito marcantes que eu sempre falo e reitero aqui é a comparação, né? Então a comparação, ela é um veneno não só para as mulheres, mas hoje como um todo para as pessoas. Então em muitos momentos eu falo, eu quero que vocês olhem para mim e olhem para a sua vida e olhem para mim, só que analisem, eu não tenho filhos, muitas têm filhos, né? Eu tenho 32 anos, muitas estão com 40, 50. Então eu trago alguns pontos para dizer, porque senão é muito legal tu olhar para alguém, e vou me espelhar nessa luz, nesse brilho, né? Uma referência, sim, mas eu também consigo fazer algumas coisas, e não que também diminua a minha trajetória porque eu não tenho algumas coisas, até porque eu olho assim, né, Sorriso? Os filhos, por exemplo, eu não tenho filhos, mas para outras mulheres o filho foi o maior incentivo. A maior, assim, o gás que elas têm para vencer em algumas coisas. Motivando ela a seguir uma caminhada, uma jornada para chegar aonde ela quer, inclusive depois dessa estrutura toda formada de família, né? Exatamente. Esse é o detalhe. E daí, mas Michele, nessa questão já que estamos falando, porque vamos divagando dessa forma, assim, que tá bem legal, né? Michele, você dentro dos anseios da mulher, vamos falar desse público específico, né? Mas toda vez que a gente falar sobre nesse contexto do universo feminino, a gente vai falar do ser humano, que daqui a pouquinho é para o homem também que está nos ouvindo. Os grandes anseios da mulher da atualidade. Dentro desse cenário todo, o que ela almeja? A felicidade pessoal, a felicidade em grupo, estar de bem no sentido de sentir pertencente a um grupo, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem isoladas, né? Existe aí uma solidão, eu só no meio da multidão, assim, né? Como fazer? O que elas estão... nesse cenário todo, o que elas estão pensando, onde elas querem chegar? Sim. Hoje, o que eu percebo muito forte é um paradoxo da mulher, que ela quer ir para o trabalho, ela quer investir na sua carreira, ela quer olhar para isso, mas ela também olha para sua família. Então muitas mulheres estão olhando assim, eu quero ficar mais com os meus filhos, né? E às vezes a gente encontra essa barreira de equilibrar isso entre a carreira e os filhos, e a gente não pode romantizar e dizer, sim, você pode ser muito bem-sucedida na sua carreira e ser uma esposa presente e cuidar da casa, porque a gente sabe que tem sim empecilhos, obstáculos, e não que seja impossível, né? Então, o que ela quer realmente, Sorriso, o que eu percebo é essa harmonia. Eu quero ter um trabalho legal, eu quero fazer algo com significado, com propósito, mas eu também quero estar na minha casa, eu também quero estar com os meus filhos, né? Então, vamos dizer aí, o ideal seria esse contraponto, essa harmonização. Então, eu vejo que muitas buscam isso, e são coisas mais simples do que a gente imagina. A felicidade é simples, né? Então é realmente olhar mais para a família, um trabalho com propósito, é algo que ela veja o seu servir. Então muitas estão migrando de carreira, estão olhando mais para isso, olha, isso aqui não faz mais sentido para minha vida. Às vezes ficava num trabalho muito mais pelo status, ou porque fez por conta dos pais, por conta de alguém, e hoje ela tá se reinventando, ela tá olhando, não, isso aqui
chega de fazer tantos anos a mesma coisa. Então, Uma espécie de um grito de liberdade? é um grito de liberdade também, com certeza. Porque realmente, né, quando você diz isso na questão de opção por carreira e trabalho, muitas vezes foi lá atrás, e que é cultural, né, na base familiar, ó, aqui tu tem que ir. Ó, a mãe foi por aqui, é aqui que tu vai. E a mãe foi por aqui porque o pai disse que tinha que ser aqui. Então, e vai nesse contexto, porque tem que ser a busca da felicidade. E como você disse, e que está muitas vezes essa felicidade nas coisas simples do cotidiano, né? Então, se tiver que mudar de percurso, tenha coragem, vá em frente, né? Sim. Não te preocupes, né? Porque se você, o que importa e o que vale é isso, né? A felicidade, né? Sim, a gente vai sendo moldada também, né, Sorriso? A gente escuta como as nossas mães, a nossa ancestralidade passou por tanta coisa, elas nos passaram. Passe num concurso, busque uma estabilidade, faça isso. Então, quantas, por exemplo, querem empreender, mas elas têm medo, porque elas já foram moldadas naquilo. Então, por muitos anos, elas ficam buscando essa segurança, porque eu vejo que a segurança é uma utopia, isso é uma opinião minha, tá? A segurança que a gente tanto busca, eu preciso de uma coisa segura, segurança. O próprio, hoje, aposentadoria, a gente nem sabe se a gente vai se aposentar, né? Não, nem pra vão. começar, Nem vão, não né? tem Nem INSS. Mudou de tal forma que não vão. É. Então, assim, esquece essa parte e segue o caminho, né? Então quantas vezes a gente foi moldada pra uma coisa e daí a gente olha, mas meu Deus, isso aqui não faz mais sentido. Eu mesmo, né? Eu trago a minha história. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 17, 18 anos. Ele era policial civil, concursado, e eu, meu Deus, tem que fazer um concurso. Fiz a faculdade de Direito, daí eu estudava pra concurso, daí eu passei num concurso, e daí eu vi, não é isso aqui que eu quero. Eu não gosto disso daqui, né? Então eu mesmo percebi o quanto a gente acha que a gente se conhece, Sorriso, e a gente não se conhece. A gente é muitas vezes um espelho da sociedade, da nossa família. Então, quando às vezes eu te pergunto assim, ó, quem é você, além do seu cargo? O Sorriso, o radialista, isso e aquilo, tá, mas quem é o Claudio Miro, né? Em essência. Às vezes é difícil responder. E essa pergunta bate lá dentro, né? Que é essa questão de olhar para o interior e refletir sobre, olhar para mim e pensar esse universo todo, e vou encontrar um universo enorme dentro, né? E para ter uma resposta, e é esse detalhe que a gente... E quando se faz essa pergunta e se busca essa resposta, se percebe que não... E que foi o que a Michele falou antes, não dá para comparar. Pode pegar como inspiração, mas não comparar, porque nesse universo interior, cada um é um ser, né? Então, não tem como... pô, que legal, foi por aqui, chegou lá, legal, é isso que eu quero, e vai caminhar, vai trilhar, e vai sofrer nessa caminhada. E talvez quando eu chegar lá, com tanta dificuldade, vai dizer assim, poxa, não sou feliz aqui. Mas é por causa dessa comparação de que... E quando a gente fala em comparação, nem é a inveja, é tipo assim, eu também quero isso. Mas assim, o olhar para si mesmo vai mostrar que cada um tem o seu DNA, o seu jeito humano de ser, então não tem, né? Então tem que se encontrar um equilíbrio nessa busca da felicidade, vamos usar o termo de novo, né? E das conquistas, e saber que, poxa, o que vai me fazer feliz? E já tem que ser feliz na caminhada, né? Então, tipo, é como aquela canção, né? Então, não é sobre chegar no topo, é sobre trilhar esse caminho e se sentir feliz e ver a vida acontecendo e ser feliz nesse subir a montanha, né? E que é tão desafiador, né, Sorriso? Porque a gente, quando atinge algumas coisas, já percebeu? Vamos falar de coisas pequenas, né? A gente atinge aquilo, já não tô mais nem aí, né? Então, quantos, por exemplo, uns jovens, eu quero aquele celular. Daí, quando tem aquele celular, passa uma semana, um mês, não dá mais bola, né? Então são coisas até muito... vir o outro que daí quer e começa de novo a desejar uma outra coisa, né? Então por isso que quando a gente atinge... a conquista, né? Não valorizar esse ganhar, esse vencer etapas, né? Então, que é preciso, né? Mas, Michele, eu tenho um assunto que eu queria te questionar, para ver a tua reflexão a respeito desse. A questão da mulher apoiar a mulher. Não é criar um grupo específico, um núcleo de divisão. É a mulher apoiar a mulher. O que eu vejo, e eu vou falar uma coisa simples, mas que ela é forte. Muitas vezes, nas redes sociais, uma notícia
publicada em qualquer canal do jornalismo, onde existe uma vítima e a vítima é mulher, muitas e muitas vezes, naquela lista enorme dos comentários, há críticas à vítima, há julgamento à vítima. Mas esquecem que ali tem uma vítima, julgam essa vítima, julgam e condenam. Só que muitas vezes os comentários desses julgadores de plantão que usam a internet e essa democracia que é as redes sociais para criticar, e muitas vezes são mulheres criticando a mulher que foi uma vítima de alguma agressão ou alguma situação ali na qual ela precisava receber o apoio. E também é assim no empreendedorismo, né? Do tipo, a mulher, ela apoia a mulher. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esse cenário. Sim, infelizmente, né, Sorriso, a gente vê isso nas redes sociais e no presencial, e a gente percebe que tem mulheres que são mais machistas do que homens. Então isso é uma realidade, isso é verdade, isso vem da nossa cultura também de competição. Então, se a gente voltasse lá nos primórdios, digamos assim, nós competíamos por homens, por comida, por alimento, por reprodução, né? Então vamos falar aqui abertamente ao vivo uma coisa que parece meio grosseira, mas que é muito biológico, assim. Os homens, eles criam milhões de espermatozoides, né, Sorriso? A gente é o quê? Uma vez por mês, certo? Daí tu vai me dizer, mas o que tem a ver? Tudo a ver. A mulher era como se assim, eu preciso conceber, eu preciso reproduzir. Então eu olhava a outra como minha inimiga. Claro que isso é há muitos e muitos anos atrás. Só que a gente se acha muito globalizado, muito atualizado, muito evoluído, mas a gente não é tão evoluído assim, Sorriso. Porque né? algumas coisas permanecem no DNA. Enraizadas. Exatamente. Então tem coisas enraizadas que essa competição até implícita e que muitas vezes a gente precisa se tratar. Então não vamos romantizar. Muitas vezes eu olho algo aqui no digital, uma mulher, e me vem uma inveja, me vem uma coisa, automaticamente eu preciso pensar, por que eu estou tendo inveja dessa mulher? Isso é consciência daí, né? Então aqui eu não tô dizendo, que eu sou uma boa samaritana, porque ninguém é, a gente tem os nossos pensamentos. Só que se você não consegue se enxergar, como essas mulheres que não conseguem se enxergar, né? Elas não conseguem se enxergar que elas estão ali criticando uma outra mulher que é vítima e que não conseguem se colocar no lugar daquela mulher. Exato. Porque eu já vi situações nesse contexto, por exemplo, fatos da área da segurança pública, no qual há uma vítima, há um homicídio, um feminicídio e há um agressor e que tem uma ficha extensa, uma ficha policial extensa. E eu vi ocorrências assim e notícias assim. E o julgamento desse povo na internet, muitas vezes uma mulher é tipo assim, mas também olha com quem foi se envolver. Poxa, que isso? Ela é a vítima. Houve um crime. Ou então muitas vezes assim, eu tô com uma roupa um pouco mais curta. Pediu pra ser abusada. Exato. Mas um homem sem camisa, ele não tá pedindo pra ser abusado, não é? Então assim, agora porque eu tô com uma roupa um pouco mais curta, eu tô pedindo pra ser abusada? Isso também você tocou no outro ponto, né? Que dentro dessa sequência que é triste demais e a gente percebe, já viu muitas vezes e vai ver ainda, né? Esse julgamento, né? Poxa, a mulher está ali sendo um humano ser como todos os outros. E nesse contexto, poxa, não pode ter essa carimbar dessa forma, né? E as pessoas fazem isso, julgando e condenando, né? Isso é triste demais. E a gente percebe isso no dia a dia, no cotidiano. Michele, você nessa garra, nessa determinação aí, você tem feito uma movimentação intensa, né? E agora, no mês de outubro, que está chegando, você também traz mais uma edição de um evento que que já aconteceram, mexeu com a turma, mexeu com a galera, né? Sim. O povo curtiu demais e você faz mais uma edição e sempre melhorando ainda mais. Agora tem, na semana que vem, o pior que era lá no mês de outubro,
E eu dizia pra Michele um dia, nós temos que falar um dia no programa lá, porque você tem um evento aquele em outubro e tal. E daí trouxe ela na véspera, né? Porque já está aí, né? Passou rápido demais, meu Deus do céu. Então, assim, fale-me sobre o Café das Manas. Então, Café das Manas é o meu evento presencial, que ele surgiu com 10 mulheres, Sorriso, que foi nessa ânsia que nós estávamos na pandemia, nessa ânsia da gente se encontrar, a gente criou um café. Então é literalmente um café, como a gente tá tomando um cafezinho aqui, e ele foi tomando proporções maiores. Então nós estamos na 6ª edição, será dia 4 de outubro, começa às 10 da manhã, o credenciamento às 9, mas começa às 10 da manhã e vai até de noite. Nós temos palestras, dança, café, inclusive da Grinks, então o melhor café que a gente tem. Estamos, inclusive, tomando aqui, né? É o café da Grinks. Que maravilhoso. A maquininha ali não desliga nunca, né? Café da Grinks aqui presente também. Que legal. Firma. Então, se tu estava preocupado em citar o nome, pode falar do Café da Grinks, né? Porque aqui na Rádio Fema é café da Grinks Café, né? E lá no Café das Manas também. Que legal. E nós passaremos o dia inteiro juntas, Sorriso, com palestras, com dança, com constelação. Nós vamos até de noite fazendo essas vivências. Então, exercícios para realmente se conectar com a gente. Então, dia 4 de outubro vai acontecer esse evento. Todas estão convidadas. É um evento feminino, tá? E quero muito encontrar vocês lá. E dia 4, dia da semana é na sexta ou sábado? Sábado, né? Vai ser aonde? Vai ser no restaurante da Fena Soja, no Parque de Exposições aqui em Santa Rosa. Aliás, é sábado que teremos o show nacional aqui em Santa Rosa, no parque, Sábado, né? dia 4 de outubro, tem 1 milhão de evento, um melhor do que o outro, né, Sorriso? Então tem o Café das Manas, tem os Sucessos Assalto, tem o show do Luan Santana, tem casamento, então tem muitos eventos. E Luan Santana você também vai curtir depois lá? Sim, depois tem o after. Eu vi que na programação lá tem o Café das Manas, se amplia para a mana presente lá, como é que é essa parada? Isso, tem um ingresso que ele dá acesso ao camarote do Café das Manas. Certo. Então, no show do Luan Santana, nós teremos um camarote específico ali das Manas, que nós vamos fazer o nosso after, que a gente disse. Então, depois do evento... Que bacana. Então, é sábado que vem, vagas limitadas. Como é que tá a situação aí? Ainda tem... nós estamos quase esgotando os ingressos. Agora é os últimos ingressos, né? Uhum. E o dia todo? O dia todo. Você traz convidados especiais para falar? Como é que é a ideia? Sim, o Jacob Petri, ele é de Campina das Missões. Lembra? O nosso amigo aqui, né, de Santa Rosa. Nosso amigo, foi meu colega no jornal. Que legal. Fomos esse ano agora na Feira do Livro de Santa Rosa. Eu fui o escritor homenageado, ele foi o patrono da Feira do Livro. Nos encontramos por Santa Rosa na Fena Soja, mas durante a Feira do Livro, depois ele esteve de forma online com a gente, né? Já que está nos Estados Unidos. Então ele estará em Santa Rosa no teu evento. Estará. Mano. Ele é muito querido, é alguém assim que eu admiro já faz tempo. A gente já fez um evento juntos e eu convidei ele. Também a Analissa de Passo Fundo, que é uma empresária e é alguém assim que eu admiro muito. Então terá uma mescla, assim. Que legal, vai ser bacana mesmo, e sabe que a gente está sempre aqui à disposição, Michele, para essa tua jornada, linda jornada. Eu recebi você pela primeira vez aqui no programa, estou muito feliz pelo teu sim e dizer que portas abertas, não só para divulgar eventos que você venha fazer, mas para esse microfone ser um espaço de fala na qual você possa transmitir mensagens especiais, otimismo, alto astral para as manas, né? Que você faz tão bem, viu? Muito obrigada pelo convite, fico feliz, parabéns pelo teu trabalho, né? Levando também esse entusiasmo, né, Sorriso, que tu leva para as pessoas. Então, o quanto isso é importante. A gente tá num mundo onde realmente é muita coisa pesada, existe algo bem nebuloso em conta não só do nosso país, mas a nível mundial. Então, se a gente olhar para a escuridão, para as coisas nebulosas, para as tragédias, a gente fica ruim, né? Digamos assim. Pesa demais, né? Pesa demais. Então, a gente tem que buscar olhar para o outro lado, olhar para a luz, olhar
para algo melhor, né? E cuidar da gente, né? E olhar para o outro também, né? E cuidar o outro. Porque, aliás, eu gosto de um modelo, e pra gente encerrar, vou dizer isso, né? O Vida e Saúde tinha um projeto que era chamado Cuidando do Cuidador. E eu disse um dia aqui para a direção do hospital que mudou o nome, mudou a forma de fazer, mas está na essência. Cuidando do Cuidador era um projeto no qual o Vida e Saúde fazia um dia especial, inclusive com pessoas lá dando um toque especial no visual, maquiagem, nos funcionários, na equipe do Vida e Saúde, psicóloga batendo papo, porque assim, ó, tem que cuidar dessa gente que cuida da gente. Perfeito. Porque para que elas se sintam bem no dia a dia, porque como a Michele disse antes, não tem como eu da porta para dentro ser outra pessoa, até se tenta, né? Sim. Mas os problemas do cotidiano é o mesmo ser humano, então não tem como eu entrar na empresa e a empresa achar que eu tenho que estar feliz o tempo todo, sorridente o tempo todo, se ela não olhar que eu, como ser humano, estou ali com um calo incomodando, né? Uma pedra no sapato. Então fica difícil. E o cuidar do cuidador é isso, é você olhar para o outro, né? E que nós possamos assim, né, Michele, olhar para o outro com palavras, com energia positiva, com valorização, né, das conquistas do outro. Um dia vai ser a minha e essa pessoa também vai estar na plateia aplaudindo, né? Perfeito. Mas que seja dessa forma. Então, Michele, parabéns pela tua caminhada. Muito obrigada, parabéns para nós e fico à disposição. Ótimo dia para nós. Valeu, e daqui a pouquinho, então, aqui no programa tem o quadro Inquietações com a psicóloga Débora Rodrigues, que vem falar um pouquinho para nós a respeito de temas do cotidiano e o nosso jeito humano de ser. Já já voltamos. Fema FM.